Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Sociologia e Filosofia do Ensino Médio aqui de Balneário Camboriú. E agora também nesse nesse formato EAD, sou professora do pessoal de Camboriú. Só para uma introdução, acho que vale a pena explicar para vocês como que nós organizamos essas aulas. Eu e o professor Ivan, nós somos professores de História do oitavo e nono ano e também de Filosofia e Sociologia do médio. Então, para a melhor gestão dessas aulas, em nossa organização, nós dividimos. O professor Ivan ficou com as aulas do oitavo e nono e eu fiquei com as aulas do ensino médio. Mas ele vai estar sempre aqui virtualmente presente, tá bom? Então, pessoal de Camboriú, muito prazer. Espero que vocês gostem das aulas, assim como os meus alunos também, né? Porque a IAD é bem diferente do que ao vivo. Então, pessoal, como que eu vou organizar essas aulas? Eu vou postar a videoaula e também alguns textos complementares para vocês estarem lendo, para ampliar o pensamento de vocês, não o pensamento, né, mas para aprofundar um pouco mais a discussão dessa videoaula e também para vocês terem contato com alguns autores, com alguns filósofos, porque eu já tinha essa ideia, esse desejo, antes de tudo isso acontecer, de que o pessoal, os meus alunos, lessem Platão, lessem Sócrates. Então eu vou propor algumas atividades nesse sentido também. E além desse vídeo, desses textos complementares, eu vou postar um vídeo que é mais ou menos um tutorial de como fazer um resumo. Mas, professora, eu sei fazer resumo. Mas esse resumo que eu vou ensinar vocês a fazer é específico para as humanas, para geografia, filosofia, história, sociologia. Principalmente agora que vocês estão sendo quase que convocados a ler muito mais o texto da apostila, a ler outros textos, porque o EAD exige isso da gente, uma dedicação maior. E também porque como vocês estão no terceirão, eu acho que é uma boa estratégia para vocês não memorizarem o conteúdo, mas para vocês compreenderem e aprenderem. Então quem tiver interesse, dá uma olhada nesse vídeo também. Então vamos lá. O tema dessa aula, que é a aula 3, da página 11 à página 13, é Sócrates, considerado o pai da filosofia. Qual que é o meu objetivo com essa aula hoje? Eu gostaria que vocês compreendessem alguns conceitos principais de Sócrates, que é a maêutica, o conceito de ironia socrática e duas frases que são emblemáticas no pensamento de Sócrates, que é sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Se vocês conseguirem compreender esses 4 pontos, eu acredito que a gente alcançou o nosso objetivo, certo? Sócrates, ele foi um filósofo que nasceu na região de Atenas entre 470 e 399 a.C. E ele não tem nenhum livro escrito, porque a prática de Sócrates era o diálogo direto com as pessoas. Mas como que a gente tem acesso ao que o Sócrates produziu? Através de seu discípulo Platão, que nós vamos estudar na próxima aula. Platão, boa parte da primeira fase dele enquanto filósofo se concentra nos diálogos socráticos, por isso que a gente fala de Platão socrático, tá bom? Uma coisa que faz parte que é o mote da filosofia socrática é que para ele a filosofia ela era uma prática radicalmente ética. O que ele quer dizer com isso? É que a filosofia deveria servir para que os cidadãos gregos que viviam na Ágora desenvolvessem as suas virtudes. Tá? Por isso que alguns dos temas aos quais ele se dedica são a amizade, a beleza e a própria virtude. Um dos textos complementares que eu vou passar para vocês trata exatamente disso, da discussão sobre a virtude e a piedade. Então vamos começar a compreender o pensamento desse filósofo que eu tenho uma profunda admiração pela capacidade de raciocínio dele. Lembra de que eu falei das duas frases? A gente vai começar por uma delas, que é conhece-te a ti mesmo. Quem nunca ouviu, pelo menos lá no primeiro ano do ensino médio, nas primeiras aulas de filosofia, se você já estudava aqui no Ando, tinha lá, sobre o que é a filosofia, a frase do Sócrates. Mas o que essa frase quer dizer? Para o Sócrates, conhece-te a ti mesmo é como se fosse um processo, uma prática fundamental da filosofia. Por quê?
Porque ele vai dizer que tudo aquilo que é passível de ser conhecido, possível de ser conhecido, faz parte do ser humano, faz parte do indivíduo. Mas o que ele quer dizer com isso, professora? Para Sócrates, a natureza era aonde estava a verdade das coisas. O homem fazia parte da natureza. Consequentemente, por fazer parte da natureza, a verdade está nele. E aí o ser humano, o homem, alcança essa verdade através do pensamento, do uso da razão. Então, o Sócrates, ele deixa bem claro que nada daquilo que nós podemos conhecer, ou que nada daquilo que é externo ao homem é possível de ser conhecido pela nossa alma. Tá, mas assim, professora, por que alma? Porque a alma, para Sócrates, ela é o local da racionalidade, da personalidade e da consciência. Então, tudo aquilo que é externo à alma não pode ser conhecido, ok? E então, se a gente partir do pressuposto que o conhecimento está dentro do ser humano, de que forma que se conhece? Né? De que forma que como que Sócrates vai dizer que o conhecimento é produzido? Fazer uma meditação e vão vir as ideias? Não. Para ele, o conhecer é como um parto. Um parto. Parto, em grego, quer dizer maêutica. Através da maêutica, o papel, essa maêutica filosófica, esse parto filosófico, o filósofo, ele auxiliaria o jovem, o homem, a obter a verdade, a alcançar a verdade, que está dentro de si, o conhecimento que está dentro de si. E aí a gente pode pensar, mas como que isso acontece? Primeiro passo, a filosofia de Sócrates, a prática socrática, ela se baseia no interrogatório. Como assim, professora? Não esse interrogatório que está passando pela sua cabeça do policial bonzinho, do policial malvado, não isso. Interrogatório no sentido de um diálogo. Através de um diálogo, o filósofo induz a pessoa a alcançar a verdade, a explorar os seus pensamentos. Que pensamentos? É mais ou menos assim, é como se dentro de nós houvessem algumas certezas, e aí o Sócrates, através dos seus diálogos, ele tenta abalar essas certezas, ele tenta expor a fragilidade das certezas, no sentido de certeza enquanto um argumento. Ele mostrava para as pessoas que aquilo que a gente tinha certeza, aquilo que a gente achava que conhecia, a gente não conhecia, e que os nossos argumentos não eram tão sólidos assim. Por isso que vocês vão ter a oportunidade de ler os livros que eu vou colocar em PDF para vocês, que os diálogos de Sócrates, é como se Sócrates fosse insaciável. Ele vai questionando, vai construindo outros argumentos, vai problematizando, que você pensa, aonde que isso vai parar? Mas para num lugar, porque ele tinha o objetivo de descobrir a verdade das coisas. Sócrates acreditava que o papel do filósofo era encontrar as formas, as essências das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, existe um cavalo bom, né, um cavalo bonzinho, manso, existe uma pessoa mansa, existe um cachorrinho manso, uma pessoa, ou por exemplo, uma pessoa boa, uma xícara boa, um caderno bom para escrever. Tudo isso remete à qualidade do que é bom, do que é o bem, certo? Embora os objetos aos quais eu usei esse adjetivo mudem, para Sócrates significa, ele entende que existe uma essência do que é o bem. O que muda são os objetos, as características. Cavalo, caderno, caneca, isso muda, mas o bem não. Então o papel do filósofo é conhecer a forma, a essência das coisas. Então não significa que os diálogos dele vão chegar a nada. Não, vão chegar à verdade, à essência. Só que existe um ponto ali fundamental no pensamento de Sócrates. É assim, o homem, à medida que constrói esse processo de diálogo, no caso o filósofo e outra pessoa constroem esse processo de diálogo, ele provoca aquilo que a gente chama de ironia socrática, que é essa ideia de mostrar para o homem que os seus argumentos são frágeis. À medida que seus argumentos são frágeis, não significa que
eu não vou chegar a lugar nenhum, não vale a pena discutir, não vale a pena pensar. Não. Quando o homem entende que aquilo que ele achava verdade, certo e sólido, existe algo de frágil, ele chega a um ponto crucial na filosofia, que é a ignorância filosófica. É reconhecer que não se sabe, que não se é capaz de conhecer tudo. Lembra a frase que eu falei no começo? Uma segunda frase, sei que nada sei. Quando Sócrates fala isso, não é que ele quer ser aquele falso humilde, eu sou muito inteligente, como vocês estão vendo nos meus livros, mas na verdade eu não sei nada. Não é essa falsa humildade. Sócrates, ele se via como um grande questionador. Ele não se colocava como um filósofo ou como um cidadão, mas como um questionador. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Sócrates, ele conversava com todos os tipos de pessoa. Esse diálogo que ele tinha não era exclusivo para os filósofos, seus pares, para os homens renomados, não. Por exemplo, se ele queria conversar com um artesão, se ele queria entender o que é a arte, o artesanato, ele travava um diálogo com o artesão. E é nesses diálogos, ele percebia, ele chegava à conclusão que ele não sabia sobre arte, sobre artesanato, ele não conhece isso. E isso para ele é a maior certeza que ele tem. É como se, que eu posso explicar para vocês, que aquilo que ele tinha de mais certo é dizer que não sabe sobre aquele assunto, que desconhece o que é arte, o que é o artesanato. E isso se opõe àquelas pessoas que, olha, eu sou um grande artesão, um artista e entendo de arte e eu conheço tudo sobre arte, e no fim elas acreditam que sabem tudo, mas não percebem a fragilidade do seu conhecimento, a fragilidade dos argumentos e as faltas de sentido e de verdade naquilo que elas pensam, naquilo que elas acreditam. Então, o só sei que nada sei, ou sei que nada sei, é uma postura de reconhecer que eu não conheço e por isso eu posso conhecer. Entenderam? Sacaram? E aí tem uma máxima, assim, um outro que o Sócrates fala, que é o seguinte: para aprender, olha que coisa mais, parece até contraditória. Para aprender é preciso já saber. Mas, professora, o cara acabou de falar que só sabe, que não nada sabe, e agora ele diz que para aprender é preciso saber. Ou ainda, ele diz que só podemos conhecer o que já sabemos. Pessoal, eu vou ler para vocês agora um trecho de um diálogo socrático. E acompanhem aí na tela, que vocês vão entender aonde o Sócrates quer chegar. O tema desse diálogo socrático seria: o aprendizado não significa conhecer coisas totalmente novas. E a partir daí começa o diálogo. Uma opinião corrente. No aprendizado de qualquer assunto novo, acreditamos aprender porque não sabemos nada sobre esse assunto. Se dissermos que já sabemos algo sobre o assunto, então ele não será novo. Pergunta socrática: como poderemos procurar algum assunto novo e encontrá-lo se desconhecemos tudo a seu respeito? Como procuraremos algo se nem sequer sabemos que ele existe? Exemplo: quando alguém nos explica o sentido de uma palavra que não conhecemos, precisamos conhecer pelo menos o sentido das outras palavras usadas para o aprendizado da palavra nova. É relacionando o sentido dessas palavras que podemos entender a palavra nova. Revisão socrática. Aprendizado não é a assimilação de coisas completamente desconhecidas, mas uma nova maneira de relacionar coisas conhecidas. Daí, para aprender, é preciso já saber. Primeiro, esse jogo de opinião, pergunta, exemplo e revisão é a base do diálogo socrático. Percebam que ele faz vários porquê, o que, e chega numa conclusão. Entenderam? Então, quando ele diz que a gente só conhece, só aprende aquilo que conhece, minto. Voltando, só podemos conhecer o que já sabemos, é no sentido de que, vamos dizer que a gente venha
aprender o que significa aqui, por exemplo, maêutica. E aí eu tô explicando para vocês o que é maêutica e eu tô me apropriando de diversos outros conceitos e significados para explicar esse conhecimento novo para vocês. Então, esses conceitos que eu busco são coisas que eu sei, são coisas que vocês sabem. Daí a gente constrói um novo conhecimento. Por isso que os diálogos socráticos também, eles são conhecidos, que essa fórmula que eu mostrei para vocês é conhecida como dialética. Vocês já ouviram falar muito, né, sobre esse tema, principalmente nas aulas de sociologia. Então, o que seria essa dialética? É a junção do que eu conheço com uma nova reflexão e aí vai produzir um novo conhecimento. Ok? Sócrates e toda essa forma que ele tinha de se posicionar e de dialogar, porque assim, ó, pensem que Sócrates, ele dialogava, ele fazia tudo isso, esse fuzuê todo, questionar o porquê do porquê do porquê, em praça pública. Ele desestabilizava a certeza das pessoas em praça pública. Isso vai começar a incomodar os cidadãos gregos. Então, ele vai ser acusado e levado a julgamento por tentar corromper a juventude ateniense, corromper intelectualmente, e também por criar novos deuses. E, tá, mas como assim, professora? Porque Sócrates acreditava que o filósofo, né, ele era um intermediador, um mediador entre os deuses e o homem. Isso vai provocar muita ira, tanto entre os religiosos como os políticos, enfim. Quando Sócrates vai a julgamento, ele expõe toda a sua opinião sobre isso, e ele recebe, então, ele é acusado como culpado, né, ele é condenado como culpado, e então ele vai receber a sentença de ser exilado. E Sócrates se recusa a essa sentença. Sócrates vai dizer que à medida que ele aceita e se percebe como culpado, ele está contradizendo, ele está indo contra tudo aquilo que ele acreditava. Então, em virtude desse posicionamento, ele recebe a pena máxima, que é a morte, tomando cicuta. No livro de vocês tem a imagem, tem um quadro sobre esse período, esse momento. E é muito, no livro chamado Apologia de Sócrates, Platão vai escrever todo esse processo. Na verdade, esse livro, Apologia de Sócrates, é o primeiro livro de Platão. Porque ele como discípulo de Sócrates, ele ficou muito revoltado com o que aconteceu, ele foi embora até de Atenas, e a gente vai trabalhar um pouco mais isso semana que vem, e ele escreve a Apologia e narra todo esse episódio. É um texto belíssimo, belíssimo. A genialidade do Sócrates em falar, ele vai discutir sobre justiça, sobre verdade, é muito bonito. E por isso mesmo que eu tenho a intenção, o que eu quero é deixar como atividade complementar 2 textos de Sócrates, para vocês pelo menos folhearem. Não são 2 textos, não, 2 livros, que é a Apologia de Sócrates e também o Eutifron, que é um texto, que é um livro, os 2 foram escritos por Platão, tá? Mas é um livro onde constam os diálogos socráticos, e o Eutifron vai falar sobre a virtude e a piedade, é maravilhoso. E eu quero muito que vocês leiam, porque é muito legal, é muito bonito a forma que o Sócrates tece os diálogos, como ele constrói as reflexões. Eu podia até, gente, colocar isso como uma nota, né, valendo nota, meio que assim, leiam, mas eu não quero fazer isso com o Sócrates nem com vocês. Eu quero que vocês leiam pelo prazer de, pelo menos, assim, que fiquem curiosos depois dessa aula, ver, mas o que esse cara escreve? E é muito bacana. Entendeu, pessoal? Então, deem uma lida quando estiverem calmos, tranquilos, ou querem ficar calmos, leiam. E essa é a nossa aula sobre Sócrates. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos fundamentais de maêutica, meu Deus, eu estou com a memória muito falhada. Vamos voltar. Peraí. Maêutica, ironia e também as 2 frases, sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo, que vocês entendam essas frases no seu contexto. Qualquer dúvida, vocês podem postar no mural, façam as atividades, a tarefa de casa e a tarefa em classe, que vai contar com a presença de vocês, e eu fico à disposição, e a gente se vê semana que vem. Um beijo!